Each day to survive, your spiritual body needs spiritual food and communion with the Lord each day to survive. Yes. Por isso, se seu corpo físico necessita de alimento a cada dia e de bebida a cada dia para sobreviver, seu corpo espiritual necessita de alimento espiritual e de comunhão com o Senhor a cada dia para sobreviver. Sim. Aleluia, graças a Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso é o Senhor, ó Pai, conhecedor de todas as coisas. O Senhor já sabia que nós estaríamos nesse dia, neste lugar. O Senhor é sabedor de todas as coisas, ó Pai. E nós, como cristão, ó Pai, obedecemos ao Teu chamado, ó Pai. Oxalá que todos os cristãos nessa manhã, Senhor, possa obedecer a Tua voz, o Seu chamado, ó Pai. Abençoa-nos nessa manhã, Senhor. Perdoe minhas falhas, Senhor. Que não seja eu, mas seja o Senhor. O Teu Espírito Santo, ó Pai, possa falar nessa manhã. É o que eu te peço humildemente, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, né? Eu agradeço ao pastor Maurício pela confiança e a oportunidade. Para minha surpresa, né? A gente ama estar sentado ali ouvindo. O pastor Maurício, ele tem um dom maravilhoso, né? Só com a escolinha a gente já podia ir embora abençoado. A escola, com as crianças, com os jovens. Eu falo de todo o meu coração. A gente é muito feliz em estar aqui, irmãos, né? Talvez assim, quem tem, fala assim, é normal, né? Quem tem, fala é normal. Você sem tirar a anormalidade quando algo é tirado de você. Você entende? Eu sempre digo isso, né? Que às vezes você fala assim, é normal você enxergar, né? Diga isso para um cego. Ele vai te responder não muito bem, né? É normal. Você pode pensar, é normal eu andar, né? Você levanta cedo, né? As pernas movimentando. Mas diga para um aleijado que é normal andar, né? Então não é normal. Nós devemos dar graças a Deus pela escola dominical, pela escola das crianças, pela escola dos jovens, porque não é normal. Diga isso a quem não tem uma escola, quem não tem uma escola das crianças, o jovem que não tem um compromisso com os jovens. Então, somos agradecidos porque Deus tem nos abençoado, tem abençoado vocês, e nós estamos comendo essa bênção, né? Nós não somos bobos, né, irmã Suziane? Nós observávamos, né, oramos, ali está tendo mel, viu? É que nem a rainha de Sabá, né? Não tem distância. Para você se alimentar bem alimentado, né? Não tem distância. Vamos, irmãos, ficar de pé. Deus abençoe o irmão Gabriel que está lá nos assistindo, né? Ele, domingo que vem, vai estar conosco, né?
Minha esposa não sabia que eu ia trazer a palavra. Depois ela vai puxar a orelha e falar, você não me contou, né? Não sabia. Vamos ler São Mateus 5. Se Deus abençoe, eu gostaria de completar, né, a mensagem no tempo certo. São Mateus 5, 47 e 48. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Que fazei demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Que o Senhor Jesus abençoe a leitura da sua palavra. Amém. Tem algum hino? Não? Amém. Vamos meditar na mensagem A Perfeição, irmãos. A perfeição. Eu quero correr um pouco na leitura. Essa mensagem A Perfeição, irmãos, eu creio que todos os irmãos já leu, né? O profeta vai abordar algum assunto já conhecido. Mas se nós chegarmos até essa história dessa mulher, você medite em cada palavra, né? Não comendo rapidamente, mas degustando. Porque às vezes nós passamos muito rápido e passamos por cima de muitas coisas importantes. Eu quero começar aqui no 8. O profeta diz assim: Deus requer perfeição. Nós queremos nos lembrar disso, de que não há nada incompleto que possa ir à presença de Deus, deve ser perfeita, nossa adoração, tudo. Antes da mensagem à perfeição, tem a mensagem à perfeição, mensagem perfeição, são duas mensagens diferentes, com o mesmo assunto. Eu tinha essa preocupação, como nós podemos ser perfeitos para Deus, nesse homem falho, nessa mulher falha que somos, né? Esse corpo humano falho. No jardim do Éden, Deus tinha Adão e Eva. Eles pecaram, transgrediram as leis de Deus, e ao pecar, desobedeceram, e quando a transgressão veio, a desobediência e a transgressão da lei, e a lei de Deus, ele sendo santo, inadulteradamente santo, então nenhuma mancha de impureza pode, algum dia, permanecer em sua presença. Então, se o pecado veio ao mundo pela transgressão, então o pecado tem de ser acertado antes, mesmo que o pecador possa entrar na presença de Deus. Eu digo assim no meu evangelismo, eu falo para as pessoas assim, falo assim, ó, o pecador não arrependido será como uma vela na frente de um fogo. Ele se derreterá, desintegrará perante Deus. Nenhum de nós podemos ir na presença de Deus sem o pecado ser acertado. Acertado. Porque nosso Deus é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. 3 vezes santo foi dito. Agora a lei, nenhuma carne é salva. A lei não pode nos salvar. A lei era aquilo que nos colocava na cadeia, mas ela não tinha nenhum poder redentor. A lei apenas nos mostrava que éramos pecadores e condenava. Isso é o que a lei deve fazer, é para trazer condenação, ou para mostrar-lhe onde está seu erro. Então a lei, propriamente dita, não podia salvar. Ela podia somente acusar. E Deus, sendo santo e justo,
ele tinha de ter uma acusação. Ele tinha de processar o pecador, porque ele tinha cruzado os limites da graça. Ele tinha se tornado um cidadão violador da lei. Então, ele tinha de receber devido tratamento. E toda lei tem uma penalidade, pois a penalidade por transgredir a lei de Deus é morte. E ela tinha que projetar a morte para a raça humana. E toda a raça humana estava sobre essa lei. Toda a raça humana. Agora, quando Adão e Eva tinham pecado, não havia maneira nenhum outro remédio para que pudesse algum dia estar na presença de Deus novamente, a menos que aquele pecado fosse acertado. E nenhum homem pode cometer pecado de qualquer tipo, não importa quão pequeno ou quão grande, aquele pecado individual tem de ser acertado antes que aquele que cometeu possa ficar na presença do Santo Deus. Às vezes nós temos, e às vezes eu faço isso, falo coisas duras para que as pessoas possam enxergar a verdade, porque parece que todo mundo que morre vai para a presença de Deus. Ele tem uma vida toda mundana, né? O mundo aí, a pessoa morre, não, agora está na presença de Deus. E às vezes eu digo, olha, chega de ser criança. Se não acertou perante Deus, às vezes ele no leito da morte consertou com Deus, nós não sabemos, mas se ele não consertou com Deus, não há salvação. O pecado tem que ser acertado em vida. O profeta chega a dizer do jovem rico, que aqui estava sendo o culto fúnebre dele, a igreja cantando um hino, o sacerdote dizendo que estava na presença de Deus, e na realidade ele estava no Hades, estava no inferno. E tocaram o hino, levantaram a bandeira, né? Hastearam até meio. De forma que quando Adão e Eva tinham pecado, tinha transgredido a lei, eles eram súditos de morte. Vamos dizer assim, digno de morte. E a lei tinha que ser executada. Por que a lei tinha que ser executada? Por quê? Porque Deus é bom. E às vezes eu digo isso para a pessoa que estou evangelizando. O problema é que Deus é bom. A pessoa fala, mas a pessoa diz assim, mas Deus é bom, Deus é amor. Mas aí que está o problema, que Deus, Ele é bom. Para Ele permanecer bom, Ele tem que aplicar a justiça. Porque se Ele não aplica a sua lei, Ele se torna um juiz que não é bom, mal. Né? Ele tem que aplicar a pena para ser bom. E eu dizendo para o gerente do banco, né? Aproveitei que não tinha ninguém ali na fila de espera, aí já joguei a isca sobre a salvação, e ele dizendo assim, então eu estou perdido. Eu falei, não, você não está perdido, existe o Calvário. Amém. Jesus morreu para pagar a sua pena, você só precisa aceitá-lo e render a sua vida a Ele. Ele pensou e disse, eu preciso conversar mais com você. As pessoas só vão para o inferno se elas quiser. O profeta chega a dizer que Deus não lançará ninguém para o inferno. As pessoas por si mesmas se jogarão para o inferno. Então colocou toda a raça humana sobre a pena de morte. Se pudéssemos simplesmente nos acalmar por alguns momentos agora, em nosso pensamento, e olhar para esse grande quadro, e lembrar que cada pessoa aqui está incluída
inclusa nisso, cada homem, mulher, criança está inclusa na pena de morte pela transgressão do cabeça da raça humana, Adão. Pela sua transgressão, cada um de nós caiu vítima do pecado. O pecado tem que ser acertado. O acerto faz com que as correntes do diabo se rompem. Então Deus, em sua grande infinita e seu grande amor, a lei era para separar o pecador do seu Criador. Então ele ficou aniquilado. E totalmente aniquilado. Não haveria maneira dele jamais voltar, a menos que o pecado fosse acertado. E seria muito fácil, então, crer em uma total aniquilação do pecador no final, pois ele está completamente, para sempre, separado da presença de Deus. Que triste, né? Mas então, se voltarmos só um pouquinho e verificarmos os próprios atributos de Deus, a Bíblia claramente nos diz que Deus é amor, mas ainda sendo amor, ele tem que ser justo. Então o amor não significa apenas uma coisa que possa acariciar ou brincar. Às vezes o amor é corretivo, às vezes as crianças não entendem, às vezes os jovens não entendem, mas o amor é corretivo. O amor é justiça de Deus. Já vê até nós que somos mais velhos, né? Temos que, às vezes, ficar quieto, porque às vezes Deus nos corrige e nós temos que permanecer quieto. O profeta diz, onde há dúvida, então você para, não avança, deixa Deus agir. E às vezes Deus está agindo em silêncio. Então o amor de Deus se compadeceu dos seus súditos. E quando o amor divino é projetado, a graça soberana produz o objeto do amor. E Deus, por presciência, quando Ele tanto amou a sua raça, ainda sobre a penalidade, Ele fez com que a morte substitutiva sucedesse no jardim do Éden. Oh, glória a Deus, né? Morte substitutiva. Isto é, ele substituiu uma criatura inocente, um cordeirinho que não conhecia pecado e serviu como substituto para obrar, para morrer no lugar do pecador culpado. A graça entrou em ação. Foi um cordeiro morto para manter a vida de seus súditos. Por todo o Antigo Testamento oferecia sangue de cordeiros, cabrito, ovelha, touros e novilhas, uma morte substitutiva, mas em toda a grande economia de Deus, havia um fundo em sua mente, o real objeto por vir, o que seria eles? Era a sombra, aqueles animais era a sombra apontando para o real, que era o real objeto que estava por vir, era o seu filho unigênito, único, filho único, unigênito. Todos os cordeiros que morreram era apenas uma sombra, e uma sombra é apenas um lado negativo de um objeto. E eles apenas falavam da vinda do Calvário. Aleluia. Agora Deus, no princípio, Ele requereu perfeição. Jesus, quando Ele veio na terra, disse, seja vós perfeito, como Deus que está nos céus é perfeito. E a lei, tendo uma sombra das coisas por vir, nunca poderia fazer o adorador perfeito. Entenderam o quadro?
Agora vamos outra vez a isso para que você tenha certeza de não perderem isto. Deus requer santidade perfeita. Então você vai pensar, meu Deus, mas então como que eu serei perfeito? Ninguém pode ficar em sua imagem como uma manchinha de pecado. Então, meu Deus, como que eu vou permanecer perante o Senhor? Como que eu vou ao arrebatamento? Como que eu terei a estatura do varão perfeito? Como que eu terei Cristo realmente morando em mim? Ninguém pode ficar em sua imagem com uma manchinha de pecado. Uma manchinha. Uma manchinha. A menor que seja, nenhum de nós pode ficar na presença de Deus, porque Ele é santo. Só há um jeito vocês vão entender. Jesus testemunhou o mesmo e disse: sede vós perfeito, exatamente como Deus no céu é perfeito. Se houver alguma coisa que eu possa fazer para me tornar perfeito na presença de Deus, há algo que eu posso fazer? Será que eu deixar de tomar todas as ceias? Será que eu participar todos os meus dias? Será que eu amar todos os órfãos, a viúva, ajudar todo mundo? Será que há algo que eu possa fazer de mim mesmo? Eu sempre digo isso. Então Cristo morreu em vão. Cristo não tinha que morrer por mim. Se há algo que eu posso fazer para ser um cristão perfeito, se há algo que eu posso fazer para ser melhor que o meu irmão, mas aquele é fraco, aquele é isso, aquele é relaxado, aquele é isso, eu sou melhor. Então Cristo não morreu por você, irmão. Cristo não morreu por você. Se há algo que eu posso fazer, então Cristo não morreu por mim. Se houver uma coisa que você possa fazer, então aí alguns podem dizer assim, não, mas eu nasci no lar cristão, meus filhos foram criados no lar cristão, nós tivemos todas as coisas corretas, amém, isso é bom, mas isso não dá o mérito para nós sermos perfeitos. Vocês estão entendendo? Não dá mérito para nós sermos melhores do que o outro, porque os nossos méritos não nos colocarão no céu. Se houver alguma coisa que você possa fazer, que algum mérito na presença de Deus, então Cristo morreu em vão. Nem guardar a lei, nem suas ideias legalistas, nem um pouco da sua própria santidade. Então isso aqui, irmão, ele vai arrebentando as pedras denominacionais que às vezes nós podemos criar em nossa vida cristã, o espírito de religiosidade. Eu sou assim porque eu faço assim, eu sou melhor porque eu faço assim. Preste atenção, guardar a lei, nem suas ideias legalistas, nem um pouco suas próprias santidade, então não resolve. Nada que você pudesse parar de fazer. Eu vou tirar isso, eu vou aplicar o sinal, porque tem que aplicar. Mas ainda não é isso. É isso, mas ainda não é tudo isso. Vou parar de mentir, vou parar de roubar, parar de fumar um cigarro, parar de ir ao cinema. Ainda assim você está perdido. Ainda assim está perdido. Meu Jesus amado, nada pode fazer. Unir-se à igreja. Então vou me unir a essa igreja. Rituais, cerimônia, batismo, ordem de igreja. Olha aqui, irmão. Ordem de igreja. Leitura de credos. Fazer preces. Todas essas coisas de nada valeria. Mesmo assim você estaria perdido. Perdido. Você não pode fazer coisa nenhuma por si mesmo. Isso aqui vai diminuindo nós, irmão. Vai diminuindo, até todos nós ficar da mesma altura. Todos nós ficar da mesma altura.
Não sou melhor que fulano de tal, não sou pior também. Somos da mesma altura, envergadura. Pois é pecador sobre condenação. E não há maneira em você mesmo, ou algum credo, ou qualquer coisa que você pudesse fazer. Nada que eu possa fazer. Nada, nada, nada. Você sabe por quê, irmão? Que não pode ser nada que eu possa fazer, que a minha igreja pode fazer, que o meu compromisso pode fazer, que eu possa fazer. Porque o mérito nunca, nunca, nunca pode ser meu. O mérito tem que ser de Deus. Tem que ser de Deus. Qualquer coisa que eu pudesse fazer ou pensar por si mesmo, que pudesse ter algum mérito na presença de Deus, porque para começar você é um pecador. A Bíblia declara que todos nós nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras, e Deus não poderia tomar um homem para morrer pelo outro, porque é tão culpado quanto o outro. O seu menos pecado não pode ser menos culpado do que o outro que tem mais pecado. Eu não posso subjugar meu irmão porque sou mais forte que ele. Não existe ninguém mais forte que o outro. Existe uma graça que é sobre todos nós. E o que Deus quer nos levar, que levou o profeta dessa mensagem, uma experiência sólida, para que todos nós, tantos pastores, ministros, irmãos, todos nós em conjunto, pudéssemos olhar para todos os nossos irmãos e não condenar ninguém sobre qualquer circunstância. Porque estamos debaixo do sangue. Um é tão culpado quanto o outro na presença de Deus. O arcebispo nascido neste mundo era tão culpado quanto o mais baixo bêbado da cidade. Um não pode espiar pelo outro. Aleluias. Então, quanto o adorador conscientizava de que por cometer adultério, mentir, roubar, qualquer fosse sua culpa, ou mesmo seus maus pensamentos, e quer que se fosse a mínima sombra, ele era culpado, porque aquela era sua natureza. Ele era uma pessoa culpada, talvez não por desejo, mas por natureza. Ele era culpado. Ele tinha que reconhecer, este cordeiro inocente tinha morrido em seu lugar. Ele sentia dó do coitadinho. O profeta diz que colocava suas mãos ali, confessava os seus pecados. Ele até chorava pelo animalzinho morrendo, descendo seu sangue ali, e virava as costas. Mas ele ainda saía com desejo de pecar. Aquilo era uma sombra. Ele saía com desejo de pecar, mas o que importava era o cordeiro. Não importava a vida da pessoa. É o cordeiro que estava sobre a vida dele, sendo sacrificado. Então você vai entender que não importa a sua vida, importa é o cordeiro. Você vai entendendo, é o cordeiro sobre nossas vidas que importa. O sangue fazia cobertura, mas não espiava. Não espiava. Mas, um dia, há uns 2000 anos, o Cordeiro de Deus nasceu em uma pequena manjedoura em Belém, o real, e foi guiado como ovelha para seu matadouro há 1900 anos. Essa tarde, às 3 horas, ele morreu, e o maculado, inocente Cordeiro de Deus foi suspenso na cruz do Calvário, e morreu por cada pecador. E quando o adorador vem a este Cordeiro por fé, esse é o tipo diferente de Cordeiro. Ele não é um Cordeiro como aquele outro. E nenhum homem pode vir a esse Cordeiro, a menos que Deus traga primeiro. Está vendo? A soberania de Deus. Espero que você penetre bem fundo agora.
Deus sabia que ele tinha ovelhas neste mundo, ele sabia que haveria pessoas para serem salvas, e seu amor olhou para baixo e viu aqueles que eles seriam salvos. Sendo assim, por pré-conhecimento, ele predestinou uma igreja para encontrar-se com ele adiante, sem mancha, sem ruga. E se Deus requeria uma igreja sem mancha, sem ruga, tinha que ser algo para torná-lo assim. Tinha que ter algo. O homem não pode fazer isso em si mesmo. Ele é uma falha total. Deus lhe permitiu ver isso pela lei, pelos juízos, por todo o Antigo Testamento. Você pegar, todos falharam, todos cometeram os seus erros. Eu creio que na era de Pérgamo, o profeta fala que cada um cometeu os seus erros dos santos do passado. Cada um. Mas todos aqueles eram de Deus. Então, Deus, por sua graça soberana, enviou dos portais da glória seu Filho unigênito para tomar nosso lugar. Aleluia! Houve um que veio dos portais da glória, nenhum outro, não um homem. Tira a atenção do homem. Não um bom homem, tampouco um judeu, um gentil. Ele não era nada menos do que o Deus Todo-Poderoso, escondido numa carne humana. Ele mesmo, para oferecer seu próprio sangue. Pois ele não veio pelo sexo não teve nada a ver com isso, mas ele fez sombra sobre uma virgem, produziu uma célula de sangue que ele próprio criou, o inocente. Então, a minha salvação, a sua essa noite, não depende de méritos próprios e ações. Depende da graça soberana, positiva do Deus Todo-Poderoso, que escolheu nele, certamente. Eu nunca poderia ser perfeito. Ninguém. Nem tampouco vocês poderiam ser perfeitos. E não afirmamos ser perfeito, mas temos essa única colocação em nossa fé, descansa em um sacrifício perfeito que já foi recebido. Então, como sabemos que alcançamos isso, irmãos? Como você pode saber que alcançou isso? Quando um adorador coloca as mãos por fé sobre o corpo do Senhor Jesus e sente o terror do pecado, escarnecer do cuspe na própria face, sendo o gemido do Getsemane, as agonias do Calvário, saber que nós somos culpados pela morte ali de Jesus. Aí você fala, foi só aqueles romanos? Sabe que é culpado e confessa corretamente seus pecados. Bendito Senhor, sou culpado. E não tem nenhuma outra maneira que não tu para ajudar-me. Aleluias. Eu vou encerrar isso aqui, irmãos. Oh, Jesus. Então Jesus diz, sede vós perfeito. Foi aperfeiçoado para sempre. Deus, através da morte de Cristo, 1900 anos atrás hoje, aperfeiçoou o crente que ele anteviu antes da fundação do mundo para sempre. Aquele que ele chamou, ele justificou. Aquele que antes conheceu, ele chamou. Aquele a quais ele chamou, ele justificou. Aquele que justificou e glorificou. E aperfeiçoou seus crentes. O que você quer dizer? Não há nada em mim para espiar, mas eu estou inteiramente dependendo de ti. Então aquele Espírito Santo entra no coração humano, e a questão do pecado propriamente dita é resolvida para sempre, pois cada desejo do pecado é tirado. Se você colocar o cordeiro dentro de você,
Eu vou dar um exemplo aqui. A única maneira de nós sermos perfeitos, irmãos, é você esconder em Cristo. Fora desse sangue, fora desse cordeiro, um simples arranhão, nós perdemos. Agora, como que o diabo não vê nossas falhas? Como que Deus não vê nossas falhas? Você estando em Cristo, envolvo nesse sangue. O profeta conta a história daquela mulher. Eu vou pegar mais 5 minutos, pastor, 5 minutinhos. Daquela mulher, do bar, que é conhecida. Mas aquilo foi para nós, irmãos. Foi para nós aquela. O profeta fala assim, algum tempo atrás aqui em Ohio, eu aprendi uma lição da maneira difícil. Ele aprendeu da maneira difícil. Ele foi para comer um lanche, chegou naquele bar, tinha uma jovem adolescente se comportando tão levianamente. Tinha um policial no caça-níquel. Ele olha e vê uma mulher de uma idade de 70 anos, com 2 senhores, com a roupinha pequena, toda pintada. E ele repudia aquilo. Ele diz, ó Deus, como pode tu suportar isso? Como pode? Porque o Senhor não varre essa cena do mapa da terra. Eu te pergunto, irmão, muitas das vezes nós nos comportamos desta maneira com muitos de nossos irmãos. Muitos de nossos irmãos. Então Deus chama ele para fora. E tem aquela visão que ele teve do sangue, que estava ao redor do mundo com a faixa escarlate, rodopiando. E quando eu me aproximei, eu vi a mim mesmo, ainda menininho, fazendo, ele tem uma visão, fazendo coisas que não deveria fazer, ainda menino, fazendo coisas que não deveria fazer. Talvez não algo assim, mas era pecado. Então, criança, eu digo para meu filho, vê o que você olha, não vê, quer ver desenho, não vê nada que Deus não se agrada. Não faça nada que Deus vai desagradar. E cada vez que eu fazia algo, eu via aquela grande sombra negra em direção, indo ao céu, pelo que Deus teria me matado naquele minuto. Então eu vi que encontrava-se entre eu e Deus, encontrava aquele sacrifício perfeito, porque o cordeiro era perfeito, é o cordeiro que é perfeito, e nós escondidos dentro daquele que é perfeito, nos tornamos perfeitos. Eu vi aqueles espinhos em sua cabeça, o cuspe pendurado em sua face, e cada vez que meus pecados começavam a ir em direção de Deus, ele alcançava, eu pegava, e era como um para-choque de um carro. Ele estava me protegendo da morte. Cada vez que eu fazia qualquer coisa errada, Deus teria me matado. Certamente, sua santidade requer isso. E às vezes eu digo, por que Deus não mata? Por que Deus não destrói essa festa carnavalesca? Quando as pessoas blasfemam, quando esses contadores de piada blasfemam, por que Deus não mata? Porque há um sangue de Jesus sobre a terra, que permitindo eles viverem. E cada vez que eu fazia qualquer coisa, ou que você faz qualquer coisa, que eu faço, que todos nós fazemos, que aquele irmão que nós não gostamos, que fulano de tal que não gostamos, que ciclano que cometeu esse pecado, nessa hora, todos nós nos tornamos mesma coisa. Ou que você faz qualquer coisa, o sangue de Jesus age como um para-choque.
Eu vi aquela faixa de escarlate, que significa que o sangue ainda protege a terra. Aleluias. E quando me encontrava olhando, eu me aproximei dele. E eu pude ouvi-lo dizer: Pai, perdoa, ele não sabe o que está fazendo. E olhei para baixo e havia um livro, e ali havia um anjo registrando em pé ao seu lado. E todas as vezes que eu, Creve Luiz Caetano, pecava, era colocado no livro. Você coloca seu nome. Meu nome estava nele. E eu percebi que algum dia aquela faixa de sangue seria tirada. Oh Deus. E eu teria de ficar de pé na presença de Deus com a minha vida pecaminosa. Mas eu vi por sua misericórdia que ele refreava meu julgamento. E eu fui a ele humildemente e ajoelhei e me disse: ó Jesus, tu filho de Deus, sou indigno de vir em tua presença, mas por favor. E nós clamamos como fracassamos, quando erramos: Senhor, tem misericórdia. Colocamos a cara no chão: Senhor, por favor, me perdoa. Nós fazemos isso, né, irmãos? É bonito, né? Não me perdoa pelo que eu tenho feito. E ele tocou ao seu lado com a mão, pegou o velho livro, escreveu perdoado, e atirou para trás assim, e meus pecados desapareceram. Que maravilha, isso somos nós. Clamamos a Deus, pedimos perdão, mas preste atenção nisso aqui, ó. Então ele me olhou com a expressão severa. Um filho sabe, né? A expressão severa, a ver quando o filho comete o erro. Você pode ver Deus olhando para nós com a expressão severa. E disse: olha aqui, irmãos, aonde nós tropeçamos, muito de nós tropeçamos aqui. E eu disse para o irmão certa vez: será que Deus vai passar a mão na cabeça de todos? Não, pode subir sem amor, sobe. Fulano, sobe, vai subir sem amor, pode subir. Será que Deus vai passar a mão na cabeça de muitos? Ou vai ficar muitos para trás? Pelo que eu entendo, vai ficar muito para trás. Sem amor ninguém vai estar lá. Como posso eu não amar o meu próximo? Como pode pastor não amar outro pastor? Como pode? Por quê? E ele olhou com uma expressão severa e disse: eu perdoei, mas você quer condená-la. Você quer condená-la. Então vi o que aquilo queria dizer. E saí da visão e aproximei dela. Então vocês sabem da história. Ele se aproxima dela e diz: Senhor, perdoa-me. Começa a contar o que ele estava julgando, desejando, e pede licença para sentar. E ela começa a dizer que ela era uma cristã também. O pai dela era diácono na igreja. Eu fui criado em um lar cristão. Meu marido e eu éramos membros fundadores e vivíamos numa vida cristã. E ela começou a me contar que após a morte dele, ele tinha 2 mocinhas e se desviou. E contou como a mocinha tinha deixado e tinha jogado sua vida fora e pensava que não havia mais esperança para si. Mas eu disse: Deus ser misericordioso. Eu ajudaria qualquer cristão. Às vezes eu quero ajudar as pessoas que estão afastadas e dizer: Deus é misericordioso com você. Deus não perdeu as esperanças ainda. E o diabo faz isso na cabeça da pessoa: você não tem mais jeito, você não tem mais jeito, você não tem mais jeito. E ela disse: Senhor, é o reverendo Brana de lá? Eu disse: sou. Ela disse: eu estou envergonhada de mim mesmo por estar sentada aqui dessa maneira. E ela pergunta: o senhor acha que haveria uma chance para mim? E eu disse: Jesus está com seus braços estendidos, esperando que a senhora venha. Todos que estão afastados, todos sem exceção de ninguém, enquanto o sangue está cobrindo, Deus está de braços abertos, esperando para que eles venham. Então
nós que pregamos, você que é um pregador também, você deve incentivar. Nunca perder a esperança. Vamos orar. Perdoa, pastor Maurício, ter saído 5 minutos do tempo, 10 minutos. O profeta diz, vamos orar com Mombrana. Espera essa noite. Eles ajoelharam ali. Ela entregou sua vida a Cristo, foi salva. Foi salva. E aquilo serviu de uma experiência para o profeta. Serve para mim, serve para você. Espero nessa noite, meu amigo, que enquanto estamos aqui nesse grande e crucial momento agora, quando decisões devem ser tomadas após ouvir essa palavra, você pode nunca tê-lo ouvido antes, mas você não pode sair por uma dessas portas sendo a mesma pessoa que entrou. Você deve sair melhor. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelo sacrifício perfeito, ó Pai. Somos todos dependentes desse sangue. É o sangue de Cristo que nos limpa e purifica de todo pecado. É o Cordeiro de Deus que é perfeito. E para nós sermos perfeitos, nós temos que estar em Cristo. Em Cristo, escondida em Cristo. A vida que vivo não é minha, mas é dele. É Ele que está dentro de mim, que fala, que ora, que crê. Abençoa-nos, ó Pai, decorrer dessa tarde. E que essas palavras, Senhor, possam nos ajudar a amar mais e saber que não temos mérito nenhum, que o mérito é do Cordeiro perfeito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Fomos abençoados, amém? Fomos abençoados. Deus falou conosco nesta manhã, graças a Deus. Olhe para... Ganhei um relógio. Olha a graça. Graças a Deus. Olhe para todos como Jesus te olha. Olhe, olhares de misericórdia, compaixão. E sempre com esse olhar assim, tem jeito para você. Teve jeito para mim, tem jeito para você. Nós vamos levantar nossas mãos e dizer, Senhor, abençoe o pastor Creve, que estará completando mais um ano de vida amanhã. Acrescente as suas porções na vida dele. Em nome de Jesus Cristo, é um pedido da irmã, sua esposa, a oração da igreja em favor do pastor. Em nome de Jesus Cristo, abençoe a ele, pastor. Ó Deus, o pastor Creve, completando as suas bênçãos na vida dele, em nome de Jesus Cristo, por mais um ano de vida. Oramos para a tua honra e tua glória. Amém, Jesus. Amém. A irmã quer fazer uma declaração para ela? Graças a Deus. Muito bem, amados. Domingo que vem estaremos de volta com mais uma escola dominical abençoada. Eu programei, eu havia programado de estar em Teodoro essa semana. Então os irmãos vão ouvir o anúncio de Santa Ceia em Teodoro na quarta-feira. Mas nós vamos somente na outra semana para Teodoro. Essa semana nós vamos ficar aqui ainda. Amém? Na outra semana nós estaremos indo para Teodoro na terça-feira. Já comuniquei aos irmãos lá que eles vão ouvir o aviso, mas eu vou somente na outra semana. Amém? Então se os irmãos ouvirem o anúncio, a Santa Ceia será na outra quarta-feira. Creio que é dia 17, se eu não me engano. Deus abençoe o pastor Creve por ter vindo, com sua família mais uma vez. E quarta-feira estaremos aqui com o culto de oração. Sexta-feira a pregação da palavra e domingo a escola dominical. Amém? Dá um abraço que está ao seu lado. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe o irmão Antônio Dornelas, que tem acompanhado essa programação lá no seu trabalho. Deus abençoe a irmã Ana Paula e a irmã Ana Clara, Araçatuba, São Paulo. O irmão Gabriel Neves Paulista. Deus os abençoe a todos os irmãos que nos acompanharam pela internet. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Jerusalém celestial, que Jesus foi preparar, uma cidade tão linda, onde eu irei morar. Será grande a emoção, quando os portais se abrirem. Vou dizer adeus ao mundo e para o céu eu vou subir. Céu, ó lindo céu, lugar de paz e amor. Céu, ó lindo céu, vamos reinar com o Salvador. Noite ali não haverá, pois ali só reina a luz, uma luz resplandecente, vem do trono de Jesus. Jerusalém celestial,